Paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, aluno, professor da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui hoje para comentar e discutir um pouco a respeito da lição de jovens. Já estamos caminhando nesse quarto trimestre do ano 2024 com a sua companhia, né, e crescendo aqui em graça e conhecimento na palavra de Deus. Quero mais uma vez dizer que você é bem-vindo, fique até o final, né? Nós convidamos você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para estar acompanhando este trabalho que é desenvolvido aqui pela IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, que tem por pastor-presidente, pastor Martim Alves, a quem nós transmitimos a nossa saudação, e especificamente pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja, que é conduzido pelo pastor Reinaldo Odilo, a quem também saudamos com a paz do Senhor. Como disse, nós estamos aqui para comentar um pouco a respeito da lição de jovens, e já estamos aqui próximo ao final desse trimestre, né? Estamos caminhando aqui na nona lição, que tem previsão de ser ministrada nas aulas aí no dia 1º de dezembro de 2024. Eu me chamo José Barreto e estou acompanhado aqui da professora Hanane Barreto e do ilustre pastor Aldo Dantas, que nos abrilhanta hoje, convidado especial para essa lição. Quero passar a palavra para eles para uma saudação inicial. Professora Hanane, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor a você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e que essa aula seja enriquecedora, né? O assunto de hoje é um assunto que movimenta não só jovens, mas adultos, crianças, todas as idades, né? E de muita importância para a nossa vida secular. Então, esteja conosco até o final dessa aula. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Pastor Aldo, bem-vindo. Sua saudação inicial. Paz do Senhor, professor José, professora Hanani, também trazendo a nossa saudação ao nosso pastor Martinho, ao pastor Odilo, Fernando Odilo. É uma satisfação poder aqui receber o convite para estar participando especialmente dessa aula. Amém. Vamos então dar início a essa lição, né? Essa lição de número 9, ela tem por título Protegendo a Sua Boca. A gente vem caminhando num tema geral que tem como base, né, alcançando um futuro feliz e seguro, absorvendo os ensinamentos de Provérbios para ter uma vida feliz e segura, né? E uma das tônicas dessas lições é a proteção. Nós vemos que ao longo dessas últimas lições muitos dos títulos das lições que a gente tem abordado é protegendo, protegendo, protegendo. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos tratar a respeito da boca, né? Um instrumento de comunicação extremamente necessário para a nossa vida, para tudo que a gente faz, mas que também demanda cautela, demanda prudência, sabedoria e proteção. Afinal, como nós vamos ver ao longo da lição, ela pode ser utilizada para o bem, como também para o mal, pode abençoar, edificar, ao mesmo tempo ela pode ferir, ela pode matar, né? Então temos essa lição muito importante, sobretudo para os jovens, em um momento de vida de amadurecimento, em que os jovens normalmente estão envoltos em amizades na escola, em faculdade, na família, e a gente está vivendo um tempo, irmã Hanane, pastor Aldo, que os jovens eles se deixam influenciar muito facilmente, né? E com a linguagem, com a forma de falar, com a boca não é diferente. Então esse processo de amadurecimento ele vai exigir todo um cuidado da juventude aí, e você, professor, tem essa missão de compartilhar com eles uma reflexão acerca dessa lição, para que eles possam estar mais protegidos, né? Mais prudentes, mais sábios a utilizar a sua boca, a sua fala, a sua comunicação. O texto principal está em Provérbios 25:11, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, né? A palavra associada à sabedoria, ela vai ser dita no tempo certo, no lugar correto, da forma correta, para a finalidade correta. E o resumo da lição, na nossa capa, nós temos que a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto, né? Eu achei interessante já um breve comentário introdutório dessa lição. Nós vemos aqui, aqueles professores, que a palavra mostra que existe como se fosse um caráter próprio, não é? Daqueles que buscam falar com sabedoria e com essa sabedoria que vem do alto, né? Sabedoria que vem de Deus.
Da mesma forma, existe um tipo de caráter que é voltado ao comportamento da carne, ou seja, naturalmente, quem se deixa falar pelos impulsos carnais, pelo pecado, pela vida de impiedade, ele vai ter ali uma forma própria de falar. Ao contrário, aquele que busca Deus para ter sabedoria na sua forma de falar, ele vai também adquirir tipo um caráter, uma personalidade distinta, e que vai ser, inclusive, identificada através da forma como ele vai falar, né? O resumo fala, olha, a língua, né, a palavra, a fala que é acompanhada de sabedoria que vem do alto, ela tem mansidão, ela tem agradabilidade, ela tem temperança. Então, são alguns elementos muito interessantes que nós vamos ver no decorrer dessa lição. E, para a gente já passar para o primeiro tópico, eu queria apenas trazer aqui uma pontuação que a lição fez a respeito da interação entre professor e aluno, é que o que nós falamos diz muito sobre quem nós somos, né? A boca, ela revela, a fala, ela revela, a comunicação, ela revela o nosso testemunho, ela revela quem nós somos, né? Ela pode, inclusive, revelar caráteres, alguém que tem um caráter dúbio, alguém que tem um caráter duvidoso, né? Porque a fala, ela tem esse poder de expor as coisas, e essa lição é muito importante por conta disso. É sempre bom trazer aos alunos que estão ouvindo essa reflexão, essa palavra, a atualidade do tema, né? Porque às vezes a pessoa olha e diz, a gente está falando lá de Provérbios, lá atrás, e é o Antigo Testamento, é coisa antiga, a gente está vivendo um mundo moderno, de tecnologia, a gente nem fala mais, hoje a gente digita mais do que fala, mas não, a atualidade do tema é essencial para entendermos o quão importante refletirmos sobre esse tema no dia de hoje, amém? Eu quero transmitir aqui a palavra agora para o pastor Aldo, para ele também nos dar aí uma fala introdutória, antes que nós ingressemos aí no primeiro tópico da nossa lição. Pastor Aldo. E podemos iniciar com o próprio textual dessa lição, né, que diz que a fala, acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança, revelam a sabedoria que vem do alto. Ou seja, hoje o que a gente espera da nossa juventude, né, uma juventude não somente inteligente, mas uma juventude ajuizada, uma juventude que tenha juízo, que tenha inteligência, integridade. E o livro de Provérbios vai trazer isso para o jovem, o comportamento sábio, um comportamento inteligente, justo, né, com retidão. É isso que vai produzir o estudo de Provérbios. E o que é interessante é que a palavra, a fala, né, revela o que tem no coração. Então, como diz aqui o textuário, né, é que a fala, acompanhada, como disse, da mansidão, agradabilidade e temperança, elas revelam a sabedoria que tem dentro de você, né? Então, essa revelação, ela tem que ir para o outro, com quem você se comunica, com muita atenção, com muito jeito, né? Porque ela é uma revelação do que você é por dentro. Então, por isso a fala é tão importante, não somente para o jovem, mas para toda e qualquer pessoa, né? Verdade. Eu, inclusive, estava vendo aqui que nessa questão da característica, né, que o pastor Aldo comentou novamente, a gente vê a questão da violência, né, na palavra do tolo, é um elemento muito presente naquele que não tem sabedoria ao falar, né? Nós vamos discorrer a respeito disso. O Hanani também tem a oportunidade de falar introdutoriamente sobre a nossa lição. O que eu acho interessante que o Salomão ele fala bastante, assim, traz vários pontos dentro do livro de Provérbios, falando sobre a questão da língua, né? Justamente por ser algo que as pessoas parece até que não é importante, não tem relevância, é apenas uma fala. Não, a palavra ela é importante, ela traz benefícios, ela traz prejuízos para a sua vida, para a vida de quem escuta, para quem você fala, para quem você transmite aquela palavra. Então é algo que nós devemos ter cuidado, nós devemos ter um certo conhecimento do que estamos falando, né? Por isso que a palavra de Deus é tão sábia quando diz que nós devemos ser tardios ao falar, mas sermos prontos a ouvir, justamente por causa dessa importância de você saber o que falar. Falar o que é certo no momento certo, de forma correta,
né? E trazendo essas características que a lição traz, é, como a mansidão, a agradabilidade, né? Fazendo com que a sua fala ela traga sentimentos bons ou coisas boas para aquelas pessoas que estão ouvindo, né? E informações importantes também. Amém. Nesse primeiro tópico, a gente tem aqui como título a boca do sábio e a boca do tolo. Um dos principais objetivos da nossa lição é começar a diferenciar, né, o que é a fala do sábio e o que é a fala do tolo. Primeiro, sabendo diferenciar, nós vamos conseguir identificar o que é cada um. E o texto ele é muito claro quando ele faz essa diferenciação, né? Assim como todo o livro de Provérbios tem essa dualidade de figuras, aqui também não é diferente. Ele vai falar sobre a boca do justo e a boca do tolo, a boca do ímpio, certo? E no texto, né, que nós temos no texto bíblico, a gente tem aqui as passagens em Provérbios 10, Provérbios 15, Provérbios 17, e todos eles a gente tem algumas, algumas distinções acerca da boca do justo, da boca do tolo, da forma como eles falam, e a gente tem isso como objetivo principal, né? No capítulo 10, primeiro tem um contraste entre o sábio e o tolo, e nos versículos 11 a 14, a lição vai nos mostrar que há um contraste mais específico em relação ao modo de falar, né? Do tolo e do sábio. O que nos chama a atenção aqui, né? O pastor até falava também na sua primeira fala a respeito do juízo do jovem, né? A gente busca que educar os jovens, a juventude da nossa igreja, para que tenham juízo. E a gente falou um pouco disso há algumas lições atrás, quando falou sobre a insensatez, né? A insensatez é a falta desse juízo, né? E estávamos nos protegendo contra essa insensatez. Mas o importante é a aplicação dessa prudência ao falar, porque hoje em dia a fala ela é uma forma de comunicação que está presente de diversos modos, né? E alguém pode olhar para essa lição e dizer assim, hoje, mas a gente pouco fala, não é todo mundo ali no WhatsApp, é todo mundo ali na internet, nas mídias sociais conversando, e não fala tanto, né? Às vezes, até a sociedade até hoje é criticada porque muitas vezes as pessoas estão próximas, mas estão conversando ali de forma virtual, né? Contudo, a gente percebe que o texto bíblico ele se amolda a toda forma de comunicação, porque a intenção, na realidade, não é falar apenas do que sai pela boca. Evidentemente, no tempo de Salomão, era assim, né? Não existiam tecnologias que permitiam a comunicação escrita, a não ser o papel, o livro, o papiro, né? E hoje a gente chega a um tempo na sociedade que as formas de comunicação são outras, são muitas, variadas, mas que se aplica a mesma necessidade de sabedoria, né, na forma de falar, na forma de escrever, na forma de se expressar. Talvez hoje seja mais desafiador para nós, né, aplicar essa sabedoria nas mais diferentes formas de se comunicar do que era antes, que era muito mais fácil. Dificilmente as pessoas escreviam, né, apenas os escribas, os doutos, os intelectuais é que usavam os papiros para escrever, mas as pessoas praticamente só falavam, se comunicavam pela fala. Hoje em dia, não, a gente se comunica muito mais pela escrita do que pela fala, mas tem tantas formas de comunicar, de se expressar, que talvez seja mais desafiador, né, para o jovem hoje fazer essa aplicação prática da sabedoria na forma de falar, na forma de se expressar. E quantas vezes, eu não sei vocês, mas quantas vezes a gente não já testemunhou, né, más interpretações, às vezes por uma mensagem ali, uma fala sem vírgula, sem pontuação, da mesma forma quando a gente vai falar sem se preocupar com a forma com que está falando, né? Sem ter o cuidado com aquilo que vai falar. E o primeiro tópico vai falar sobre essa diferença, né? Mostrar que enquanto o tolo apresenta um discurso mais indisciplinado, terreno, contencioso, o sábio vai apresentar um discurso mais disciplinado, mais celestial, que promove vida, né? Vai estar falando muito mais nas coisas do céu do que nas coisas terrenas, né? Essa questão de falar o que está no coração, né? E o coração é o que guarda. O nosso tesouro está no nosso coração. A palavra de Deus também fala isso, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E no modo de falar e no que as pessoas costumam falar quando você está conversando com ela, com muito que ela lhe apresenta, é aquilo que está no seu coração, né? Por isso que a comunicação e a fala, ela é tão expositora, ela é uma ferramenta que abre a nossa vida, o nosso pensamento para aquele que está nos ouvindo, né? E aí a gente começa a conseguir diferenciar
a fala do sábio, a fala do tolo, pelo material, pela forma, pelo jeito com que a pessoa está se expressando, né? Próprio do sábio, tolerar as difamações, perdoar os que lhe fazem mal, mas aquele que lhe falta entendimento não perdoa. Pelo contrário, ele se inflama, ele produz palavras torpes, incedem, levam à confusão, e isso tudo é produzido, né, pela falta de sabedoria. Então, gostaria de ouvir a irmã Hanani, logo seguido o pastor Aldo, a respeito desse primeiro tópico, para que a gente possa caminhar na nossa lição. O que me chama a atenção, José, sobre esse primeiro tópico é que, como ele está falando sobre a questão da diferença entre o sábio e o tolo, né? Que hoje, como você disse, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E hoje, infelizmente, um dos pecados que a nossa juventude comete, né, é se deixar influenciar pelas redes sociais, pelas mídias, né, consumindo conteúdos que não vão trazer crescimento espiritual para eles. Então, faz com que as suas palavras, as suas atitudes o tornem uma pessoa tola, né, não trazendo sabedoria. Então, esse primeiro tópico, eu vejo que traz para a gente uma distinção do que seria o sábio e o tolo, justamente para ter esse cuidado de você buscar conhecimento, buscar consumir, ter informações ou conversar com pessoas que tragam coisas que sejam de crescimento para você, que sejam válidas para você, né? Tornando você, assim, uma pessoa sábia. Porque quando você consome conteúdos que trazem sabedoria, que trazem crescimento para você, você vai encher o seu coração daquelas informações, daquilo. A Bíblia é tão sábia nisso que nos estimula a estar meditando na sua palavra de dia e de noite, justamente por ser algo bom para o nosso coração, para a nossa vida, né? Porque a Bíblia ela nos orienta a viver em sociedade, ela nos orienta a se comunicar, a ter uma família sadia, né? Então, todas essas informações que nós temos, que nós retemos, elas vão enchendo o nosso coração, e aí, quando nós abrimos a nossa boca para falar, aí a gente vai demonstrar aquilo que está no nosso coração, que vai ser justamente a palavra de Deus, e vai trazer essas características que o sábio, ele demonstra na sua forma de falar, né? Que está lá, como a gente falou na introdução, a mansidão, a agradabilidade, a pessoa que traz benefício para o próximo, né? Então, a gente vê nessa distinção que quando a gente busca, não busca um bom conhecimento, né? A gente não tem como conversar. Algumas pessoas elas se juntam para falar e conversar de alguma coisa, e quem não tem no seu coração coisas boas para falar, a pessoa não consegue nem falar, e fala qualquer coisa, né? Então, são coisas que não são construtivas e coisas que muitas vezes machucam, como o próprio ponto está trazendo em relação ao tolo, que o tolo ele faz com que aquela conversa, aquelas palavras, elas tragam ira, tragam maldição, né? Tragam irritabilidade, tragam contenda para aquela conversa. Como a gente não vê pessoas, muitas pessoas que falam e buscam contendas dentro da sociedade, né? Inclusive dentro de próprios grupos, como a gente está falando também de WhatsApp aqui, de mídias, de redes sociais, que você se comunica por palavras, por textos, muitas pessoas, elas inclusive tentam inflamar conversas para que haja, né, confusões, hajam dissessões, hajam que as pessoas elas realmente briguem, fiquem de mal uma com a outra. E no meio dos jovens, infelizmente, tem jovens que têm o seu coração cheio de inveja e trazem isso, né, de forma muito forte para trazer maldições, para trazer coisas ruins para os seus amigos, né? E querendo estar por cima. Então, para os jovens, deve ter esse cuidado de não se deixar influenciar por mensagens que vá trazer aborrecimentos, que vá trazer coisas ruins que encham o seu coração, né? E sim
trazer, meditar de dia e noite na palavra de Deus, que é o que enche o nosso coração da palavra de Deus e da verdade. Na verdade, eu estava observando aqui, não é, protegendo a sua boca. Na verdade, ele está dizendo, protegendo a sua fala, protegendo a sua língua, né? Boca, língua, fala. Isso retrata o discurso, ou seja, nos faz pensar no discurso que essa pessoa está proferindo para alguém. Ou seja, na hora que ele está se comunicando, ele está discursando, ele está falando, ele está transmitindo algo a alguém. Então, a maneira, o modo como ele faz isso, pode ser de forma disciplinada ou indisciplinada. Né? Então, a lição, o texto da lição vai dizer que o sábio, né, ele é disciplinado no seu discurso. Seu discurso é um discurso disciplinado, ou seja, ele sabe exatamente o que está dizendo, né, o que está proferindo, enquanto que o tolo, ele tem um discurso indisciplinado, ou seja, ele não tem disciplina naquilo que ele diz. É até difícil você compreender o que ele está dizendo, acompanhar o que ele está dizendo, e aí é muito mais fácil você, por não entender, né, criar o seu próprio entendimento e gerar maus entendidos. Né? Quantas pessoas são tidas aí como mal compreendidas na sociedade porque o seu discurso, muitas vezes, é um discurso indisciplinado, que é o discurso do tolo, né? Enquanto que o discurso do sábio é aquele discurso disciplinado, com ordem, com disciplina, né? Vendo não somente o que está dizendo, mas o ambiente, levando em conta o ambiente, levando em conta as pessoas, levando em conta o momento, né? Ou seja, o discurso do sábio, ele está sempre buscando coerência naquilo que está falando, né? Que ele está dizendo. Então, ele fala buscando, né? Ele busca falar com ponderação, falar com bom senso. Já o tolo, ele não busca essas coisas, né? Ele se ira, no meio da fala, ele fala com insensatez, diz coisas que não devia dizer. Então, é isso que faz diferença entre a boca do sábio e a boca do tolo, né? Que um é disciplinado, o outro é indisciplinado. Enquanto a disciplina busca exatamente essas coisas, a indisciplina leva ao descontrole. Agora, é certo que Deus, né, está vendo tudo, né? Deus vê o disciplinado e o indisciplinado. Por quê? Porque na linguagem é possível você controlar o que você vai dizer. Né? Se não houvesse esse controle, tudo bem. Mas Deus sabe que é possível você controlar sua fala, você dizer, ponderar antes de falar, pensar antes de dizer as coisas, né? Até porque, se isso é possível, cabe a cada um de nós ser cuidadoso nas nossas palavras, sabendo do valor e do poder que elas têm com relação às outras pessoas. Então, tem coisas que têm que ser ditas em outro tempo, não naquele. Então, você tem o tempo certo para falar, você tem um momento, você tem um local para falar aquilo, né? Imagina, por exemplo, você repreender uma pessoa em público, né? Pode ser a pessoa mais simples que for essa pessoa, ela vai se sentir machucada, ferida, porque ela foi repreendida publicamente, né? Então, a repreensão, ela tem que ser reservada. Então, cada coisa no seu lugar, na sua hora, no seu momento. Então, buscar a forma mais adequada de se comunicar, né? Então, por isso essa grande diferença entre a fala do sábio e a fala do justo. Eu acho que a temperança, né, como diz o texto áureo, né, a fala acompanhada de temperança revela a sabedoria, né, que a pessoa tem ao falar. E essa sabedoria é uma sabedoria que ela busca de Deus, até porque é no temor de Deus que a gente fala, ou seja, a gente fala no cuidado de não ferir, de não machucar. Então, com temor, a gente fala bem, a gente fala com a sabedoria que vem de Deus. Então, é muito importante esse tópico, você saber explorar, né? A boca do sábio, a boca do tolo, ela tem o seu modo, ela busca determinadas coisas, mas é importante saber que é possível controlar a fala, é possível, né, manter disciplina no que se fala, porque Deus está atento às nossas falas. Esse é o nosso entendimento desse primeiro tópico. Amém. Eu vinha ouvindo o pastor Otto falar e me lembrando, para a gente entrar nesse segundo tópico, que
dificilmente a gente faz esse tipo de exercício, né? De identificar como está a nossa fala, né? Como é que a gente está se comunicando com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo. E aí isso é um exercício importante a ser feito, né? Não é só na Santa Ceia que a gente tem que fazer um check-up na nossa vida espiritual, na nossa comunhão, né? No dia a dia nós precisamos ter essa capacidade, porque, como a lição já bem demonstrou, a nossa fala, ela revela o nosso testemunho. E nós temos um dever de guardar um bom testemunho, né? De expressar o caráter de Cristo à sociedade, aos nossos familiares, às pessoas que convivem conosco. E no segundo tópico, a gente vai ver aqui, no primeiro subtópico, que a linguagem, ela revela muito, né, daquilo que se encontra no nosso interior, do que está em nosso pensamento, daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que estamos desejando. E é natural que as emoções aflorem quando a gente está falando, né, contando uma experiência, uma lembrança, um trauma, e a nossa fala ela vai se conduzir conforme essas emoções, conforme esses sentimentos, né? E aí, como o pastor Aldo bem colocou, está no terceiro subtópico do primeiro tópico, que nós devemos controlar a nossa língua, né? Ter a consciência de que essa disciplina, essa maturidade que vem da sabedoria, ela tem que ser aplicada à nossa fala para que nós não sejamos aí instrumento de maldição para a vida de alguém, né? Pelo contrário, ser alguém que edifica, que abençoa, que promove coisas boas, ao invés de ser pessoas que falam e com a sua língua que destroem, que rompem relacionamentos, que trazem tristeza e amargura para a vida dos outros, né? Um detalhe também interessante é que o tolo, por ele não ter disciplina, ele fala muito, né? A gente vê alguém falando demais, 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 e isso já é aí, né, um indício, uma expressão de que aquela pessoa ela não tem muito cuidado na forma como fala, como fala. Já o sábio não. Ele, por estar ali o tempo todo pensando, né, no cuidado com que vai falar, ele fala pouco, ele fala apenas o necessário, né, e o necessário já é suficiente para é, promover bênção, promover paz para as pessoas. Nesse segundo tópico, a gente vai ver essa questão do que a língua revela, né? É, vai ver também alguns outros aspectos acerca da língua do tolo, né? Inclusive, há uma citação aqui de Tiago 3,8, né? Que fala que a língua é apresentada como cheia de peçonha mortal, ou seja, de veneno, de malícia, de perversidade, mostrando que ela pode ser usada para o mal e para um mal muito grande, né? É uma arma que tem que ser tem que ter habilidade para ser utilizada. Caso contrário, ela pode machucar, né? E as palavras do tolo, ela, ao invés de construir, elas destroem, ao invés de estimular a mansidão, elas produzem ira, violência, não é? Em vez de trazer prudência e sensatez, estimula insensatez, né? Falta de juízo, falta de prudência, é uma ação desgovernada. Ao contrário, a palavra bem utilizada, o apóstolo Paulo diz que ela sempre vai vir de forma agradável, temperada com sal, né, e vai nos ajudar a responder a cada um como convém. Então, é um tópico muito interessante que prossegue fazendo essa diferenciação entre a linguagem de uma pessoa tola, a linguagem de uma pessoa sábia, né? Então, é um texto que nós precisamos também refletir e, querido professor, deixar essa reflexão também para você compartilhar com seus alunos, né? Quem sabe até produzir uma dinâmica na sua aula para que eles possam aí avaliar, né, se eles estão se comunicando com palavras que edificam, com palavras que destroem. Eu me lembro, pastor Aldo, irmã Nani, que na minha adolescência, acho que aí por volta de 12, 13, 14 anos, eu tive algumas amizades na escola de alunos que falavam muitos palavrões. E às vezes, né, na minha imaturidade, me pegava ali conversando com eles e saía um ou outro palavrão. E a gente termina ali se influenciando pelo meio, né? Mas, ao mesmo tempo, né, frequentando a igreja e buscando ao Senhor, tinha aquele combate, né? Eu só falava daquele jeito na escola, quando eu chegava no outro tempo, talvez o temor do Senhor fosse me tratando, né? Até que aquelas amizades foram embora, e aí esse palavreado chulo, né? Ruim, que a sociedade hoje tanto valoriza, né? Hoje você escuta pessoas falando palavrão com uma naturalidade tão grande
que até assusta, mas como o meio que nos envolve é determinante para a forma como nós vamos falar, né? Porque aquelas amizades foram embora, mudei de escola e com isso a minha linguagem voltou ao normal, eu voltei a falar, né, como falam os santos, ou seja, larguei aqueles palavrões. Então, é tão importante a gente estar avaliando as pessoas com quem nós estamos andando, né? Existe um ditado que diz, né? Me dize com quem tu andas e eu te direi quem és. As pessoas que estão ao nosso redor, elas determinam um pouco a respeito da nossa fala, e aí, quem sabe, você, professor, consegue, numa dinâmica, fazer com que os alunos reflitam a respeito de como está a fala deles nos ambientes em que eles não estão ali ao lado de pessoas cristãs, de pessoas que estão caminhando junto para o céu, não é verdade? Mahanani, seu comentário a respeito desse segundo tópico. É, eu estava escutando aqui você falando e me traz à memória que desculpa, a fala de um tolo, né, é, além de trazer, a gente vê esse mal palavreado, né, nós conseguimos identificar através das características, né, e hoje uma característica que eu vejo que identifica uma pessoa tola ao falar, a gente pode trazer que é a fofoca e a calúnia, né? Quantas pessoas hoje se utilizam, né, das suas palavras para estar fofocando e caluniando as outras pessoas, né? Inclusive a palavra de Deus, o Salomão traz em próprio seu livro de Provérbios, dizendo, falando sobre a fofoca e a calúnia, né? Provérbios 20:19 diz: o mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Então, Tiago também fala, dizendo que irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. E só há um juiz legislador, que é aquele que pode salvar e fazer perecer, que é Jesus Cristo, né? Então, as pessoas elas têm usado muito das suas palavras para falar mal dos outros. E isso é uma característica de uma pessoa tola, né? A linguagem da pessoa tola, ela vai trazer consequências ruins para os outros. A fofoca, a calúnia, a muitas pessoas que a gente pode até dizer que aquelas pessoas que elogiam muito também são pessoas que não têm uma boa intenção no seu coração, né? E o próprio livro de Provérbios também traz um alerta sobre essas pessoas que falam de forma lisonjeira, né? Em Provérbios 26:28 diz: a língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Então, a forma que o tolo fala, que o tolo se expressa, realmente traz para nós, identifica, revela a intenção do seu coração. Pode ser que ele esteja falando, elogiando bastante a pessoa, mas lá no fundo do seu coração, aquela fala, ela não está sendo para o bem, não está sendo para trazer benefícios para quem está para o ouvinte, né? Então, nós podemos identificar a fala de um tolo também nesses pequenos detalhes que muitas vezes eles falam, se fala de forma sorrateira, de forma para que não haja, não seja percebível, né? Não se perceba, mas que dá a característica de uma pessoa que está falando de forma tola, que está sendo considerada uma pessoa tola. Já sabe, a gente vê que muitas vezes até calado, a própria palavra diz, né? Que a pessoa que se cala, ela é muito mais sábia, né? Porque ela ouve. Então, nem sempre nós temos que estar falando para poder nos tornar sábios. Amém. Eu vou, em razão do nosso tempo, né, já introduzi aqui o tópico 3 e ouvi o pastor Aldo a respeito desse comentário, que é muito interessante. A gente está aqui vendo a questão da diferença entre a fala do tolo, a fala do sábio, e no terceiro tópico, quando vai falar a respeito do que a gente faz para proteger a nossa língua, a lição ela entra num outro aspecto da fala, que é muito interessante, que não é simplesmente o ato de falar,
mas é a coerência daquilo que se fala com aquilo que se vive, né? E o sábio, ele não apenas ele fala, mas ele também precisa fazer aquilo que ele fala, para dar autoridade àquilo que ele fala, né? Para confirmar. É um outro aspecto da fala que a gente tem que considerar. E talvez, como a própria lição sugere, talvez esse seja o maior dos desafios, né? É você, ao mesmo tempo que fala, você também testemunhar a sua vida de acordo com aquilo que você está falando, né? Dizer que é santo, justo e bom, e ao mesmo tempo praticar o que é santo, justo e bom. Pastor Aldo, nos dê aí um comentário do seu ponto de vista a respeito desse terceiro tópico, para que a gente possa caminhar para a nossa conclusão. Na verdade, o segundo e o terceiro tópico traz o mesmo tema, que é a linguagem, né? E essa linguagem, ela tanto o tópico 2 quanto o 3, ela fala da linguagem. Só que um fala da linguagem do tolo e da linguagem do sábio, né? E a linguagem, ela se expressa através da forma escrita, falada e até da não verbal. Ou seja, você pode expressar tolamente através de uma linguagem não verbal, né? Você falou, por exemplo, das suas amizades, né, que os seus amigos induziam, né? Aí eu me lembrei daquele versículo que diz, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas o que é que acontece? É que a pessoa é o que é por dentro, é no seu interior, né? Então, mesmo que ele receba um pouco de influência lá fora, quando ele se ausenta daquele ambiente, ele vai perceber que ele não é assim. Então, aquilo não vai continuar, porque ele não é assim. Ele estava apenas sendo influenciado pelo momento, por aquele ambiente. Na hora que ele sai daquele ambiente, ele não é assim. Então, o tolo não. O tolo, ele revela o que ele é por dentro, né? Ele é uma pessoa destrutiva, ele é uma pessoa inconstante, ele é uma pessoa insensata, né? Desordenada, desorganizada, né? Maliciosa, perversa, que realmente quer fazer o mal. Então, ele é aquilo. Ou seja, a pessoa tola, ele é a natureza dele, está ali para fazer aquilo ali. Então, a pessoa se conhece porque ele revela quem ele é, né? Por isso, você não deve conversar tudo para determinadas pessoas, porque a um momento aquela pessoa ela é tão desgovernada que ela vai falar o que você disse. Então, tem muitas pessoas que dizem, mas por que fulano conversa pouco, outro conversa demais? Porque o que conversa pouco, ele sabe que se disser alguma coisa para aquela que conversa demais, aquela que conversa demais vai findar contando aquilo. E ele não quer que chegue aos ouvidos de outras pessoas, né? Então, daí porque o sábio, ele é controlado, né? O sábio, ele é controlado. Por quê? Primeiro, enquanto que o tolo, ele acha que não vai prestar conta de nada do que diz, né? Ele fala de forma desgovernada, ele se ira, ele não sabe que está machucando alguém, ferindo alguém, prejudicando alguém, já o sábio sabe das consequências das suas palavras, né? Ele pondera porque exatamente ele sabe que se ele chamar alguém de louco, ele está revelando a ira que está no seu coração. Então, por isso que ele não vai chamar, porque no seu coração não tem ira. Então, por que você vai fazer um ato obsceno? O sábio não vai fazer. Porque lá dentro dele não tem respeito, tem temor a Deus. Então, o sábio, ele protege, né, a sua linguagem. Ele sabe proteger a sua linguagem, primeiro, porque ele tem um temor de Deus. E segundo, porque ele é uma pessoa, né, que no seu interior tem paz, o seu interior tem temperança, tem mansidão, tem justiça. Né? Ele busca a sabedoria de Deus e ele fala por essa sabedoria. Então, ele é coerente entre o que diz e o que faz. Aí você identifica a pessoa sábia, né? Porque tem coerência. Uma pessoa que fala com coerência, uma pessoa que diz algo, mas faz aquilo que diz, vive aquilo que diz, não é? Não é somente viver, mas também se ele diz que é santo, ele vive de forma santa. Se ele diz que é justo, ele pratica a justiça, não é? Ele pratica aquilo que ele fala. Ele é justo e pratica a justiça, ele é santo e pratica a santidade, né? Ele é bom e pratica a bondade. Então, não é só dizer que é bom, não é só fazer, não é dizer que é justo, é praticar a justiça, é fazer o que é justo, é fazer o que é santo. Então, daí porque você faz essa distinção entre o justo e o tolo, aliás, entre o sábio e o tolo, porque o sábio, ele fala e age como ele fala. E o tolo, muitas vezes ele fala, mas ele se denuncia pelas suas atitudes, não é? Então, eu só queria concluir, José, lendo esse versículo que está em Mateus, capítulo 23, porque está na lição, eu acho muito interessante frisar,
é quando Jesus censura os escribas e fariseus, dizendo, então falou Jesus à multidão, queria ensinar os seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseram, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Né? Então, você dizer e não praticar é algo incoerente e não está na vida do sábio. O sábio é aquela pessoa que fala e vive o que faz, o que fala, né? Ou seja, a sua vida é revelada não somente por suas palavras, mas por suas obras, por suas atitudes. Daí é fácil identificar o tolo do sábio, né? É fácil, porque a Bíblia mostra e revela que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o interior do homem se revela através das palavras. E por isso que é tão bom conversar com uma pessoa que é sábia, uma pessoa que tem sabedoria do alto, porque à medida que a gente conversa, a gente cresce, né? A gente aumenta em conhecimento, aumenta em justiça, aumenta em bondade, em santidade, porque estamos falando com uma pessoa que não somente fala, mas pratica aquilo que fala. Amém. Hanani, nossa palavra de conclusão. Amém. Essa lição que eu tenho para dizer, para concluir, é que busquemos viver como Jesus viveu, né? Jesus é o maior exemplo de sabedoria que nós podemos ter e seguir, porque ele foi aquela pessoa que viveu e falou o que viveu, né? Então, temos que buscar sermos como Jesus, buscarmos este exemplo para que é o maior exemplo de sabedoria. Então, vamos ter cuidado quando nós falarmos, né? Sermos agradáveis, sermos mansos, e que as nossas atitudes elas revelem realmente a bondade de Deus que está em nosso coração. Amém. Querido professor, querido aluno que nos acompanha, agradecemos a você por esse tempo, né? Desejamos que esse comentário, breve comentário, tenha sido edificante para você, que vale ajudar, seja no estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, seja na ministração dessa aula, e que o Senhor possa acrescentar, né, a todos os seus alunos, a você também, que está estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, acrescentar conhecimento e sabedoria, né, que possamos sair mais edificados em relação a essa lição, mais prudentes em relação à nossa fala, à nossa forma de nos expressar, de comunicar, que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos trazendo aqui para outras lições. Renovo o nosso convite para que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para que você acompanhe o EBD em Síntese Podcast e possa estar conosco aqui nas próximas lições, nos próximos trimestres, até que o Senhor nos leve para estar com Ele nos ares. A paz do Senhor, pastor Aldo, muito obrigado pela sua presença. Professora Hanani, muito obrigado. Desejamos a todos uma excelente aula na paz do Senhor Jesus.